Hope aí, então, antes do vídeo começar, eu preciso dar uma breve palavrinha para vocês. Então, eu acho que não é novidade para ninguém que eu fui desmonetizado pelo YouTube, e com essa desmonetização, as coisas iriam ficar muito complicadas, porque tem conta para pagar, thumb maker para pagar, enfim, tem contas, né? E sem a monetização, meio que fica difícil de eu pagar isso, porque era com a monetização que eu pagava tudo. Porém, tudo tem uma solução, e é por isso que eu decidi fazer lives para arrecadar o dinheiro das contas. Mas essa live, ela não se resume a isso. Praticamente essa live é um entretenimento, onde que eu falo com vocês, jogo com vocês e até reajo vídeos com vocês. A parte de arrecadar, ela só tá ali. Tem o QR Code, tem links, ela tá ali. Se caso você quiser mandar algo, é só clicar no link fixado ou apontar a câmera para o QR Code. E cada vez você manda algo para mim, a quantia que você mandou aparece para todo mundo ver. E eu agradeço isso ao vivo. Então, se você tem interesse em me ajudar ou jogar comigo, falar e etc, cara, é só ficar ligado que qualquer hora eu abro live. Dito isso, bora para o vídeo. Bom, se você acompanha esse canal, provavelmente você deve se lembrar sobre o vídeo que eu fiz sobre a Gia Alparoni. E nesse vídeo é eu falando exatamente das escolhas dela. Porque para quem não sabe, há uns 2 anos atrás, quando a Gia tinha seus 14 anos, ela postava muitas coisas erradas para a idade dela. E eu falo disso. Eu falo que não é normal, mas logo depois eu já mudo de opinião. Porque no final de tudo é uma escolha da Gia. Então se ela escolheu isso, é uma escolha dela. Mas na época eu ainda continuava na mesma e com o mesmo ponto de vista. Porém, eu mantive respeito e aceitei as decisões dela. Só que eu não estou aqui para falar do que ela escolheu há 2 anos atrás. E sim, eu estou aqui para falar que as pessoas não aceitam o fato de que a Gia Alparoni cresceu e que ela não é a mesma menina de antes. Mas o motivo de eu citar o meu vídeo sobre ela é que nesse vídeo tinha exatamente isso. Pessoas hateando ela pela as escolhas dela. Claro, ela tinha 14 anos, então eu entendi a preocupação do povo. Mas além de respeitarem ela, eles não respeitou. E sim, agiram com maldade. Mas é claro, eu entendo perfeitamente isso, porque ela tinha 14 anos. Só que 2 anos depois disso, aconteceu a mesma coisa, só que 1000 vezes pior. E eu vi que não era preocupação coisa nenhuma. E sim, era o fato de não aceitarem que ela cresceu. E o hate que ela recebeu há 2 anos atrás, ele voltou. E dessa vez, voltou muito pior. Bem, para começar com tudo isso, a gente precisa saber quem é Gia Alparoni. Bom, a Gia Alparoni é a irmã do Lucas Neto. E basicamente, há uns anos atrás, ela participava e se destacava muito nos vídeos dele. Tanto que o pessoal se adaptaram e se acostumaram com a Gia Alparoni. Não é à toa que os vídeos dela com o Lucas Neto sempre pegavam milhões de visualizações. Mas esse não é o ponto principal daqui. E sim, o ponto principal é que o pessoal se apegaram na Gia daquela época. E aí, tudo normal, né? Só que todos nós sabem que a gente tem fases. Tem a infância, tem a adolescência, a fase adulta, enfim, temos fases. E com a Gia, as coisas não iam mudar. E quando ela chegou na adolescência dela, ela meio que começou a ter uns gostos muito diferentes do que víamos no canal do Lucas Neto. E é óbvio, né? Lá tem roteiro, tem tudo organizadinho, então não ia ter coisas desse tipo. Mas bem, esses gostos dela era de qualquer adolescente. Tipo, gostar de coisas que a maioria dos adolescentes gosta. Tipo funk, gostar de alguém, enfim, coisas desse tipo. E o conteúdo da Gia, quando ela tinha 14 anos, era basicamente isso. Ou era dançando funk, ou era falando de homem. E é óbvio, na época eu critiquei ela, não pelos gostos, mas sim porque ela era muito nova para esse tipo de coisa. Mas só que mesmo assim, eu não agi com desrespeito. Até porque é uma decisão dela, ela que escolheu isso. Então, a opinião que mais importa aqui não é a minha, nem a sua, e sim, é da Gia, a protagonista da própria vida. Então, se ela fazia isso, era escolha dela. Mas só que mesmo assim, eu achava errado isso. Porém, eu mantive respeito. Diferente de algumas pessoas daquela época, onde que era crítica desrespeitando os gostos dela. E inclusive no meu vídeo sobre ela, eu rebati esses comentários, falando que ela podia fazer aquilo, que era uma escolha dela, e também falando que ela cresceu e que não era a mesma menina de anos atrás. Porém, naquela época, eu pensei que era apenas preocupação do pessoal.
sexual, porque ela tinha 14 anos, e essas atitudes não eram boas para a idade dela, e eu pensei que era preocupação. Só que 2 anos depois de tudo isso, eu vi que não era preocupação. E sim, como eu disse antes, é o fato de não aceitarem que ela cresceu. Em 2026, 2 anos depois de tudo isso, a Gia Alparoni cresceu mais ainda. E é óbvio, ela teve mais escolhas, e até aí, nada demais. Só que para as pessoas que têm um QI negativo, as coisas que ela fazia era literalmente a pior coisa do mundo. Aí quando você vai ver o conteúdo que as pessoas vê maldade e acham que a pior coisa do mundo é basicamente isso daqui. Sim, é isso daí que o povo vê maldade e critica com todo o ódio do mundo. E agora eu te pergunto, você vê algo de errado aí? Vê algum motivo de criticar ela aí? Porque eu não vejo, cara. Ela só tá fazendo coisas que ela mesma gosta e nada de errado aí. E também ela tem 16 anos, cara. Então, isso é a coisa mais comum que você vai ver de adolescentes com essa idade. Mas é claro, essa crítica é porque ele sente saudades da Gia Alparoni de anos atrás. E é exatamente isso. Tanto que tem comentários que falam exatamente isso. Prefiro 2017, quando era Lucas Mini e Girone. Mas houve um tempo. E embaixo é um vídeo dela com Lucas Neto de anos atrás. Nunca vou superar minha aventureira vermelha. Enfim, a maioria dos comentários da Gi é isso daqui. E sentir saudades é algo profundamente normal. Porém, quando você vai sentir saudade de algum criador de conteúdo ou até de uma pessoa, o máximo que você tem que fazer é respeitar a pessoa. E com a Gi, muitas pessoas respeitaram, só que porém já outras pessoas não respeitaram nem um pouco, já que nesses últimos vídeos dela de dança com funk é exatamente isso. E cara, o negócio é feio, tá? Faz privacy, Gi, por favor. Só de ver esse comentário você já vê o maior desrespeito que algumas pessoas têm com a Gi. Mas não é apenas esse comentário, e sim são muitos, e acredite em mim, é um pior que o outro. Jobinho. Jobinho no lugar de beijinho. Beijinhos virou Jobinho. E o privacy. Quanto tá a assinatura? E um dos comentários que fez a Gi vir a público e falar sobre foi exatamente os que o povo falava de Job. Mas sendo mais específico, foi esse comentário daqui. Antes era beijinhos e agora é Jobinhos. E cara, isso é um desrespeito absurdo. Tudo bem sentir saudades. Eu mesmo sinto saudades da Gia Alparoni de antigamente. Mas isso daqui já é absurdo. Porque vocês não estão mostrando saudades. E sim, apenas desrespeito com uma pessoa. E foi esse comentário daqui que fez a Gi vir a público a falar disso. Cara, vou ser muito sincera, eu nem ia falar nada sobre isso aqui. Mas já tá me irritando. De verdade. Eu queria muito entender de onde vocês tiram essas coisas. Antes era beijinhos e agora é jobinhos. Eu quero entender em que momento eu postei algum vídeo ou que eu falei alguma coisa que tem a ver com isso aqui. Eu quero saber. Quero saber. Cara, vocês, sério, agora tipo de 10 comentários no meu vídeo, 8 são isso aqui. Cara, eu posto um vídeo tipo, gente, normal, falando qualquer coisa, dançando, qualquer coisa que eu posto, tem esse comentário agora. E eu quero entender por quê. Por quê? O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Praticamente a coisa que eu mais posto aqui é trend. Aí se eu faço a trend, vocês vêm me julgar também. Fala que é vergonha, fala que é jobinho. Então eu não sei o que vocês querem que eu faça, entendeu? Ai, Giovana, não pode responder esses comentários, eu sei, mas tá me irritando. Exatamente, cara. Aonde que pessoas vê isso no conteúdo dela? O conteúdo dela é um conteúdo comum, é coisa que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. E esse conteúdo não tem nada, porque às vezes é uma trend com música de fundo ou vídeos falando de qualquer coisa. É um conteúdo comum. Conteúdo esse que não tem necessidade de comentar algo do tipo. Mas não, pessoas que não respeitam a decisão dela meio que acabam não aceitando isso e fazem muitos comentários desrespeitosos. E na boa,
pra quê? Sentir saudades? De boa, eu também sinto. Mas agregar isso em decisão dela é muito nojento. Porque você não tá apenas desrespeitando ela, mas sim também linkando o nome dela em algo que claramente ela não faz. Olha galera, eu sei que é difícil aceitar que alguém cresceu e mudou, mas você só tem que aceitar. Tudo bem falar que sente saudades, mas quando você muda isso para algo claramente atacando a pessoa, isso já é um desrespeito absurdo. Porque além de não aceitar que ela cresceu, vocês também tá desrespeitando ela e as decisões dela. E isso é algo completamente errado. Na boa, vocês passaram aqui. Isso não é coisa que se diz para uma pessoa, ainda mais para uma pessoa que está fazendo nada de errado. Isso daqui para mim é nojento. E eu só chego à conclusão que o ser humano não tem limites. Porque a Gi não tá fazendo nada. Ela apenas está fazendo os seus vídeos de boa. Só que muitas pessoas que gostam de atenção começaram a falar essas coisas. E para mim, isso é absurdo. Mas tá, depois desse vídeo da Gi Alparoni, ela postou outro. Porque naquele vídeo ela fala porque as pessoas comentavam isso. E ninguém respondeu ela. E sim, apenas comentaram as mesmas coisas. E como ninguém respondeu a pergunta dela, ela fez um vídeo meio que falando disso. Dizendo que na hora de falar eles aparecem, mas na hora de explicar o motivo deles comentarem isso, eles somem. Pois é, eu vi muita gente respondendo esses comentários, tipo, me ajudando, me apoiando e falando, tipo, gente, o que tá acontecendo? Só que o engraçado é, né, a galera comenta em todos os vídeos. Só que aí eu postei esse pedindo pra galera me explicar o porquê de falarem isso. Todo mundo sumiu. Gente, não apareceu ninguém falando sobre o comentário. Ninguém, gente, ninguém. Todo mundo desapareceu. Mas é isso, né, gente? A galera comenta pra aparecer. E é isso, não tem muito o que fazer. Aí na hora de falar o que aconteceu, não fala, porque não tem nada. Mas enfim, gente, é isso. E obrigada a todo mundo aí que comentou e que me defendeu. Pois é, cara, não tem motivo deles comentarem isso. E é justamente por isso que não houve respostas. Porque não tem resposta para isso. Eles só comentam por comentar. E é isso, não tem explicação. Mas é triste ver algo assim. Porque a menina não tá fazendo nada demais. Mas só que mesmo assim, recebe comentários desse tipo. E é triste, cara. Mas no fim, a gente vê esse lado tóxico da internet de novo. Porque comentar que sente saudades ou falar que era bem melhor antigamente é algo muito comum. Mas comentar algo desrespeitando ou atacando ou até mesmo fazendo comentários maldosos, isso já passou de todos os limites. Mas enfim galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado demais, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso me incentiva cada vez mais a trazer vídeos para vocês. E galera, todos os créditos desse vídeo vai para o Pereira, porque foi ele que falou desse assunto em primeiro, então créditos a ele. E antes do vídeo acabar, eu desejo melhoras para a Gi por estar passando por isso, e eu creio que não é nada fácil suportar isso, então melhoras para ela. Então é isto, beleza, falou e fui! Opa, aqui é o Pereira. Olha, existe algo que a internet parece que esquece muito fácil. As pessoas crescem. Todo mundo muda com o tempo. A criança que você via 8 anos atrás já não é a mesma pessoa hoje. E eu tô falando isso por causa da Gi Alparoni. Se você acompanhava o Lucas Neto na sua infância, você com certeza lembra dela. A Gi ficou muito famosa sendo uma atriz mirim nos vídeos do Lucas. E pra muita gente ela virou um ícone da infância. Só que tem um detalhe, aquela Gi de 8 anos, hoje já tem 16. E aí que entra o problema, porque muita gente parece que ficou presa na imagem dela de criança. Só que, mano, o tempo passou. Hoje ela não faz mais um conteúdo infantil. Até o próprio Lucas Neto já disse que o conteúdo dele não é mais focado pra criança. E a Gi também mudou. Hoje ela posta mais sobre a vida dela, rotina, TikTok, dancinha, trend, namoro, essas coisas normais pra alguém da idade dela. E sendo bem sincero, eu não vejo nada demais nisso. Ela não tá fazendo nada de absurdo, não tá se sexualizando, não tá postando nada de pesado. São literalmente as dancinhas padrão do TikTok, geração Z. Só que mesmo assim, tem uma galera passando muito dos limites nos
comentários. Começaram a falar aquelas frases, antes era beijinhos e agora é jobinho. Mano, olha o nível disso. Primeiro, ela é menor de idade. Segundo, não tem absolutamente nada no conteúdo dela que justifique esse tipo de comentário. As pessoas simplesmente olham pra imagem infantil do passado, veem ela crescendo e transformam isso em maldade. E o pior é que isso ficou tão repetido, tão chato, que a própria Gi precisou responder. Ela fez um vídeo falando que a galera tá passando do ponto, que tá ficando insuportável, e ela tem razão, porque uma coisa é sentir nostalgia, eu também sinto. Eu também lembro da época que eu podia assistir Lucas Neto. Agora, outra coisa completamente diferente é você projetar malícia em cima de uma garota que simplesmente cresceu. E o mais bizarro é quando ela questionou o que tinha de errado nos vídeos dela mesmo, ninguém conseguiu explicar nada. Porque, mano, não tem nada de errado no conteúdo dela. As pessoas só querem cometer maldade mesmo. E infelizmente isso é uma coisa muito comum, principalmente no TikTok e até Twitter também. A galera sente uma liberdade absurda pra falar qualquer coisa, como se não existisse uma pessoa do outro lado. E assim, no fim das contas a realidade é simples, a Gi não mudou pra pior, ela simplesmente cresceu. E as pessoas precisam entender que ídolos infantis não vão continuar crianças pra sempre. Mas enfim, né, de qualquer forma, eu sou o Pereira e essa é apenas a minha opinião.